nós vamos ver depois com mais detalhes, mas o fato gerador é qualquer fato da vida real pode ser um fato gerador de tributo. Qualquer fato. Basta o legislador querer e existir uma lei que institua esse fato gerador. Então, regar as plantas no jardim é fato gerador de algum tributo? Por enquanto, não. Mas pode ser? Pode, é fato da vida real. Né? O ganho de proventos, o ganho de dinheiro, é fato gerador de tributos? É. O legislador escolheu esse fato gerador para fazer incidir o imposto de renda. Isso chama imposto de renda. E a prestação de serviços é um fato gerador? É, mas é qualquer prestação de serviços? Por exemplo, se eu for vender tomate na Lua, vão poder me cobrar o ISS? Não, não está. Por enquanto não. Por enquanto não, mas eu quero ver qual município que vai cobrar ISS na Lua, né? Aí, então vamos trazer mais para a terra um pouquinho. Depois a gente vai ver com detalhes. Também a legislação do ISS é federal e ela tem uma lista exaustiva de serviços. O que está naquela lista é fato gerador do tributo. O que não está naquela lista não é fato gerador do tributo. O ISS é um tributo de competência municipal, tá certo? Então, se eu não estou no município, entre aspas, de Brasília, porque Brasília não é um município, Brasília é o Distrito Federal, mas se eu presto serviços em outro município, Brasília não pode me cobrar o ISS, certo? Então, é fato gerador, mas de outro município. Tem esse detalhe. Então, vamos ver. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador. Até aqui, tranquilo, né? Situação independente de qualquer atividade estatal. O que é isso? Situação independente de qualquer atividade estatal. Então, o que acontece? Eu vou cobrar imposto de renda, tá certo? Eu preciso de dizer para vocês aqui que estão me pagando imposto de renda, no que eu vou aplicar esse imposto de renda? Sim. Precisa, Estado? Tem que prestar. Sim? Sim ou não? Vamos pensar. Preciso de prestar conta para vocês, olha, gente, o imposto de renda que vocês estão me pagando, eu vou usar aqui para construir essa escola. Preciso? Não, não preciso. Porque não está ligado a uma atividade estatal específica. Nós temos tributos que são cobrados e vinculados a uma determinada atividade estatal. A taxa, por exemplo, a gente vai ver, está vinculado. Então, eu cobro a taxa para recolher lixo. Então, está vinculado a uma atividade estatal específica. Agora, imposto de renda, não. ISS, não. IPTU, é porque, na verdade, vai estar um grande pacote e de lá o governo faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer com a grana. Então, o imposto, de maneira geral, né, é o imposto, né? Nós estamos falando do imposto. Ele não tem atividade, aliás, de maneira geral não, sempre, né? Não tem relação com o que o governo gasta. De IPI, ISS, IPI, IPJ, ISS, IPJ, todos os impostos, que são, de novo lembrando, são gêneros da espécie tributo. Ok? Deu para entender isso? Atividade estatal específica. Relativa ao contribuinte, quer dizer, o contribuinte que está pagando imposto, ele está pagando porque vai lá para o bolo geral da União, ou do Estado, ou do município. Ficou claro o artigo 16? Ficou, né? Ok. Vamos para o 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. A gente vai ver agora. Então, na Constituição, o Sistema Tributário Nacional, ele começa lá do artigo 145. E ali nós temos todos os impostos previstos. Quando o artigo 17 aqui do CTN fala os impostos previstos nesse título, é porque o imposto tem que estar previsto primeiro na Constituição, para depois ele ser regulado pela lei complementar e disseminado por todo o sistema legislativo nacional. Localizou aí, Cleber? O Sistema Tributário Nacional começa lá no 145 da Constituição. A gente tem que se acostumar a ler o que está lá na Constituição. Ok?
Então, por enquanto, de imposto está legal. Agora a gente vai passar para taxas. Na página 3, tá? As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua distribuição, à sua disposição. Pô, de novo complicado, né? Está difícil de entender. Pô, vamos querer deixar para a gente. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é taxa. Taxa é, em primeiro lugar, é a segunda espécie do gênero, é o segundo gênero da espécie tributo, certo? Então, vamos lá, o que ele quer dizer aqui? Primeiro, a taxa é cobrada tanto pela União, como pelos estados, como pelo município, como pelo Distrito Federal, no âmbito das suas respectivas atribuições. O que é o poder de polícia, gente? Alguém sabe? O poder de polícia não é a corporação policial, tá? Não é a corporação policial que detém esse poder. Não é o poder de polícia da polícia. O poder que a polícia tem de prender as pessoas. O poder de polícia é o poder concedido ao Estado pela Constituição para que ele regule as atividades da sociedade, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Isso é poder de polícia. Então, quando o município cobra uma taxa lá no Rio para fazer aquele evento, lembra? Aquele evento do ano passado? Aquele evento lá do Rio Centro, não é Rio Centro, né? Várias taxas. Aí várias taxas, você está recebendo taxa lá de montão, mas o que é isso? É taxa de fiscalização. É taxa que o município do Rio de Janeiro cobra para regulamentar aquele evento. Isso é poder de polícia. Então, a taxa que o município cobra, por exemplo, para emitir, não é o município, eu acho que é a federação, que cobra para emitir a carteira de identidade das pessoas, né? A taxa que aluno não dá uma folga, né? Vai passando. Então, esse é o poder de polícia, tá? Então, as taxas são cobradas em função disso, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isso merece uma análise. A ECAD não é considerada taxa porque é uma entidade que não é pública, né? ECAD? Boa pergunta. ECAD realmente não é taxa. Pode não ser taxa nenhuma. Pois é, mas eu acho porque o ECAD, que o que é? O ECAD é uma associação? Exatamente. Então não é. Não é considerada uma taxa É uma pública, associação. Né? É que nem o crédito. Não. Não é É pública. uma taxa, Então, mas é considerado taxa. então, quem é que pode me cobrar imposto, taxa ou contribuição de melhoria? É o Zé da Esquina? Não. É Mas só... a mercado não é considerado taxa? Não são bons? Não é taxa. Olha a definição de taxa. Ok, então. Tem que ficar bem claro o que é taxa. Taxa é isso. Taxa Se para ele fazer cobra, um ele evento. cobra uma tarifa e não sabe como chamar, chama de taxa. É uma tarifa. Taxa é isso. Então o ECAD pode cobrar taxa? Não, ele cobra. Ele chama de taxa. É uma taxa né? obrigatória. E é obrigatório. A ECAD é obrigatória. Então aí eu corre o pergunto para risco vocês. de não o fazer, não ter o Tem evento. taxa de... O CRA, por exemplo, não cobra uma tarifa lá anual dos seus associados? Mas aí não é obrigatório. Você pode E quando sim você exerce perder a ela? função, né? Se você está exercendo a função, é obrigatório. Pois é, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque, por Isso. exemplo, a ECAD, você não pode, se chegar um fiscal lá e você não tiver a taxa paga, você não faz o evento. Se você tiver, se você tiver o teu CREA de engenheiro, estiver numa obra, olha, o músico está se apresentando, o engenheiro está trabalhando lá na obra. Se o músico não tiver pago o ECAD ou o engenheiro não tiver pago o CREA, o que acontece? Multa das associações. É uma associação de classe, né? A gente vai ver já já.
mas aí são outras taxas. São não contribuições, taxas isso está públicas. fora do sistema tributário nacional. São as contribuições parafiscais. Aliás, contribuição parafiscal não é aquele dinheiro que a gente guarda aqui para quando o fiscal chegar. Tá? Você não taxa extra. Não tem nada a ver. Vamos olhar a nota fiscal. Vamos ver então aqui a outra. O poder de polícia ficou claro? Isso aqui é uma característica de taxa. Né? O ECAD tem poder de polícia? Não. Então é só perguntar isso. Se o ECAD não tem poder de polícia, ele não pode cobrar Mas taxa. a taxa do 1.100 também não é taxa. Então não é taxa. Está errado, a nomenclatura está errada. Não, é só uma questão de nomenclatura. É uma questão fundamental de nomenclatura. É fundamental. Chamam de taxa. Taxa da Chamam de prefeitura. taxa, chamam errado. Tá? Então, o poder de polícia ficou claro. Agora vamos ver, não, obrigado. Agora vamos ver aqui, eu quero que fique bem claro esse conceito aqui. Ó. Vamos ver o artigo 78. Primeiro, o poder de polícia, vamos só dar mais uma lidinha aqui. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina de produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Tá? Então, isso é tudo poder regulatório. Vamos ver agora. Não quero passar em frente. Serviço público. Bom, a taxa pode ser cobrada também. Então, primeira característica da taxa, poder de polícia. Segunda característica da taxa, em relação ao serviço público. Como é que tem que ser o serviço público? Serviço público utilizado pelo contribuinte, está lá no inciso 1. Tá? Quando por ele usufruídos a qualquer título. B. Potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Vamos entender o que é isso. Serviço público, então, é usufruído pelo contribuinte. Se ele não usufruir, ele não precisa de pagar taxa? Precisa. Sim. Então, vamos lá dizer o seguinte, não tem uma taxa de coleta de lixo? Não tem? Aí você pode dizer para o município assim, olha, sabe o que, município? Eu não precisa de recolher o lixo da minha casa não, cara. Eu pego aqui e ponho atrás da minha perua, levo lá no lixão e acabou. Você pode fazer isso? Não. É um serviço colocado à disposição do contribuinte e de utilização potencial. Tá? Se o contribuinte não quiser usar, dane-se, ele tem que pagar a taxa de coleta do lixo. Tá? Então, primeiro, o contribuinte tem que usufruir do serviço público. E 2, tem que estar colocado à disposição dele. Isso é o inciso 1. O seguro obrigatório é uma taxa, né? De veículo. Responda para ele. Tem carro? Mas Responde aí- para o Niel. sim, Ele é não. seguro obrigatório é taxa? Não. Por quê? Eu estaria do fato gerador, no caso fosse o carro da posse, para você pagar, no caso do IPTU. Tá? O fato gerador vai ser construído o veículo. O imposto do veículo. Mas o imposto. Seguro obrigatório é imposto, então. Seguro obrigatório Não é para taxa. mim não é pago para uma empresa privada, é uma seguradora privada. Até onde eu sei, a gente não paga o seguro obrigatório Mas eu posso usufruir do especificamente seguro sobre o obrigatório. governo. Privada administra, você É. não paga para ela não. O Você seguro obrigatório eu posso utilizar em caso de um acidente, é que as pessoas não sabem.